Oi, gente, tudo bem? Trauma. A gente já viu alguns casos de trauma, hoje a gente vai ver um caso que é extremamente rico em achados na tomografia de crânio. A gente vai ver a tomografia, vamos ver a angiotomografia e depois a gente vai ver uma complicação num controle evolutivo desse paciente. Lembrando, essa aula faz parte do nosso curso Sobrevivendo ao Plantão, no módulo de Neuroradiologia. Esse é um curso que a gente fez voltado para as emergências cranianas, né, vendo tomografia e em alguns casos até mesmo a ressonância. Ele abrange vários casos, né, as principais etiologias vistas no pronto-socorro e serve tanto para residente quanto aluno de graduação que está no internato, residentes e médicos que já estão formados que veem pacientes no pronto-socorro na emergência. Se você tem interesse em aprofundar seu conhecimento nesse tema, veja o link que está na descrição do vídeo. Vamos lá! Bom, então esse é um paciente adulto jovem, né? Trauma, acidente de moto, um paciente masculino de 20 anos. Aqui a gente vai manter a nossa sistemática de sempre, que é assim que a gente aprende e não perde as coisas. Então a gente abre um pouco a janela para ver primeiro as partes moles, né? Você está vendo aqui, já aparece esse espessamento e densificação de partes moles na região frontal, fronto-orbitária, aqui à esquerda, né? Então a região do golpe que a gente espera é nessa parte, né? Então esse daqui é um hematoma subgalial. Claro que a gente vai olhar a região de partes moles do todo o crânio, mas a gente não vê tanto espessamento e densificação. Então aqui a gente imagina que seja o golpe, para cá a gente vai olhar as porções do contragolpe. Viu a área de partes moles? A gente faz ver a janela da janela óssea, porque é aqui que a gente vai procurar fraturas. Nesse caso, esse paciente tem várias fraturas de face, mas não é o escopo dessa aula, então a gente não vai discutir as fraturas de face em si, mas a gente vai procurar alguma fratura aqui na calota craniana. E o que esse paciente tem? Ó, você vai descendo, a região de golpe está aqui, você tem já uma falha óssea, uma irregularidade óssea com perda da continuidade cortical aqui nessa região na transição frontal temporal, indo aqui para a região do esfenoide, da asa maior do esfenoide. Então aqui você está diante de uma fratura. Ajuda a gente ver o espessamento, né, e também esses focos gasosos adjacentes. Então aqui a gente tem fratura, né? Essa fratura se estende mais para cá, ó, pela asa maior do esfenoide. Tem até um componente aqui que está se insinuando mais medialmente para a fossa média esquerda. Lembrando, tem outros traços de fratura aqui, né, no esfenoide, até tem um componente aqui da fratura que chega até o canal carotídeo aqui à direita, né? Então isso é muito importante colocar no nosso relatório. A gente tem que avaliar essa artéria nesse caso depois para ver se não tem, por exemplo, uma dissecção traumática. Mas basicamente a fratura é aquela ali que a gente viu que vai importar para a gente. Bom, vimos as fraturas, aí a gente vai para a janela de parênquima, né? Vamos ver a parte interna. E olhando a parte interna, a gente vai também de fora para dentro. Então, nesse caso é bem evidente, você tem uma coleção extraaxial aqui na região frontal e temporal esquerda. Essa coleção tem uma morfologia de lente biconvexa, né? Então você tem o traço de fratura ali. Isso daqui é um hematoma epidural. Então você tem um hematoma epidural frontotemporal à esquerda, né? E o que é importante a gente ver nesse hematoma? Ele é branco porque é um hematoma agudo, mas ele tem áreas hipoatenuantes no seu interior. Ó. Essa parte aqui está um pouco mais escuro na região frontal, né? E principalmente você vê também algumas coisas aqui nesse polo temporal. Ou seja, isso daqui são áreas de sangramento mais recente, né? Sinal do redemoinho. Então você tem que ficar preocupado se não tem áreas de sangramento ativo nesse caso. Como é um paciente grave, faz tomografia de corpo inteiro, faz a angiotomografia intracraniana, a gente vai pesquisar se não tem depois sangramento ativo nessas regiões. Bom, a gente viu as coleções extraaxiais, né? Ó, tem até um pouco mais aqui superiormente. Você vai ver
ainda se tem outro sangramento. Você tem um pouco de componente hemático junto aqui da foice interhemisférica, até se estende ao redor do seio sagital superior. Além disso, a gente vê aqui, ó, tem um pouco de componente hemático delimitando alguns sulcos aqui, né? O sulco olfatório está aqui, essa parte. Então você tem algum componente aqui de hemorragia subaracnoídea traumática. Aí você viu essas partes externas, você vai ver intraparenquimatoso. Veja que aparecem alguns focos hemáticos aqui, ó, na transição entre a substância branca e cinzenta na alta convexidade frontal. Isso daqui está perto até do trauma, né, da lesão direta. Poderia ser focos contusionais, mas na alta convexidade, aqui no paciente que tem um impacto de grande energia, você tem que pensar também em lesão axonal difusa. Os focos contusionais vão ser mais frontobasais, então de fato aqui à esquerda a gente tem, e também temporal polar. Então aqui a gente tem alguma coisinha à direita, né? Então entra no espectro das lesões contusionais nesse caso. A área de contragolpe aqui a gente não tem nenhuma coleção, né? Nenhum subdural, e não tem nenhuma contusão aqui nessa parte. Você vai descendo, aí vai chamar atenção para a gente também esse componente hiperatenuante aqui. Nesse caso é até difícil a gente falar, né? Se isso está, por exemplo, preenchendo o quarto ventrículo que está obliterado ou se está pegando a região aqui da ponte, né? Mas isso é um componente hemático, a gente pode descrever e depois no controle vai ficar mais fácil, a gente vai discutir melhor esse foco hemático. Bom, essas lesões exercem extenso efeito expansivo, tumefativo. E o que ele determina? Oblitera, apaga os sulcos corticais em todo o cérebro, né? Você não tem nenhum espaço licórico aqui livre, né? Você não vê as fissuras silvianas, ele comprime aqui os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo, então o ventrículo lateral esquerdo está todo comprimido, sendo deslocado, o ventrículo lateral direito também está deslocado, né? Aqui, como comprime a região do terceiro ventrículo e dos forames de Mouro, esse ventrículo lateral direito ele começa a armar e começa a ter uma tênue zona hipotenuante circunjacente. Então tem algum grau de hipertensão intracraniana aqui, tem um pouquinho de edema subependimário, tensoiodação licórica. Além disso, ó, tá branco aqui junto da foice interhemisférica, né? Você vai descendo, você tem esse componente cortical se insinuando da esquerda para a direita. Então você tem herniação subfalcina do giro do cíngulo esquerdo para a direita. Então a gente vai traçar uma linha aqui e vamos ver qual que é o nível do desvio das estruturas da linha mediana no nível do septo pelúcido. Então você tem esse deslocamento aqui para a direita. É significativo nesse caso. Além disso, ó, a gente vai descendo, vai chegando aqui na região das cisternas da base. E essa parte aqui, ó, todo esse polo temporal está deslocado posteriormente e ele está se insinuando para cá. Então ele está vindo para cá, ultrapassando a tenda livre do cerebelo. Isso daqui, ó, é herniação uncal. Você tem uma extensa herniação uncal à esquerda. À direita, você até tem alguma coisinha vindo para cá também, pela redistribuição das forças, da dinâmica aqui, mas ela predomina à esquerda. Então é isso que a gente consegue ver nesse caso, né? Bom, a gente falou, né, desse aspecto da coleção extraaxial e é muito importante a gente ver a anjo desse paciente. Então agora a gente vai ver a anjo arterial intracraniana para procurar se não tem sangramento ativo naquele hematoma. E aí aqui a gente está na anjo arterial, né? Então olha só, aqui a região do hematoma, né? Você vê que os vasos estão vindo, eles param mais para cá, né? Ficam próximos ao parênquima, né? Aqui ó, você quase não tem vaso. Você vai descendo, você chega aqui na região do polo temporal, tem essa imagem aqui, né? Esse blush arterial. Isso daqui é o sinal do sangramento ativo. Você vê da onde ele está vindo, vem para cá. Isso daqui corre geralmente da artéria cerebral média de seus ramos, né? Você pode fazer a reconstrução tridimensional e aí o que você vai ver é esse blush, né? Essa área irregular, mal delimitada, com contraste semelhante ao contraste que está no vaso. E isso daqui é o sangramento ativo naquele nosso hematoma. Bom, esse paciente estava grave, foi submetido a uma neurocirurgia. Então agora a gente vai discutir um pouco de achados pós-operatórios em neurocirurgia e vamos ver mais algumas coisas desse caso.
Então a gente está na alta convexidade, ó, a gente vai de novo, de fora para dentro sempre. Vamos descer, vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente vê, né? Você vê que diminuiu aquele hematoma subgaleal ali que tinha na região à esquerda, mas ainda tem alguma coisa. Surgem alguns focos hemáticos e gasosos, outros aqui nessa parte à esquerda, porque foi da manipulação cirúrgica. E aqui, ó, a gente até janela agora ao contrário, você vê isso daqui. Isso é um dreno de subcutâneo, ó, você vai seguindo todo o trajeto dele, ele está aqui vindo para a região frontal, depois ele se estende mais inferiormente, ele cruza essa parte aqui temporal e até acabar aqui já na transição mais posterior parietal. Então você tem esse dreno de subcutâneo. Aqui ó, a gente vai abrir a janela, o osso para aqui e para aqui. Então esse paciente foi submetido a uma craniectomia descompressiva, né? Craniotomia quando você tira e põe o osso de volta, craniectomia quando você tira e não coloca. Essa calota craniana pode estar armazenada, por exemplo, no subcutâneo da cavidade abdominal para ser preservado e depois ser recolocado se esse paciente se estabilizar e diminuir os efeitos de massa do crânio, né? Bom, aí você vê a parte extraaxial, né? Você vê que aquele hematoma epidural foi relativamente bem drenado, né? Você reduziu muito essas coleções extraaxiais. Depois que opera, muitas vezes a gente só diz que tem coleção extraaxial, porque você mexe na dura, tira, você não sabe mais o que é epidural, o que é subdural, você vai perder aquela relação de imagem de ser lente biconvexa ou se ter o aspecto lá de crescente para um e outro. Além disso, ó, esse paciente tem aqui um orifício de trepanação no osso frontal à direita, por onde está sendo inserido um catéter. Esse catéter você vê ele vindo aqui. E aí você muda a janela e você vê que a extremidade distal dele está próximo ao ventrículo lateral esquerdo, junto aqui ao forame de Monro desse lado, né? Deu uma reexpansão discreta desse ventrículo, né? Diminuiu o desvio das estruturas da linha mediana no nível do septo pelúcido, mas ele ainda persiste, né? Você vê que aqueles focos intraparenquimatosos aqui na autoconvexidade começam a ficar mais evidentes, né? Então provavelmente tem aqui um componente de lesão axonal difusa que a gente já tinha discutido. Você vai descendo, aqueles focos contusionais frontobasais e temporal, eles ficam maiores, mais evidentes, né? Começa a ter uma zona hipotenuante aqui circunjacente, que está aqui e aqui, que isso daqui é de edema, né, secundário, é esperado que isso vá aumentando com os dias pós-trauma. Só que chama atenção para a gente também, e essa é a discussão mais peculiar desse caso, essa hipotenuação aqui. Essa hipotenuação está na região occipital esquerda, ela é córtico subcortical, e ela vem daqui ó, e vem para cá. Então, isso daqui aqui você está chegando na região do giro para-hipocampal. Ou seja, isso daqui é um evento isquêmico, você está respeitando um território vascular. E esse território vascular é o território da artéria cerebral posterior, né? Então, o que aconteceu? Nessa herniação aqui que a gente tinha do uncus à esquerda, isso daqui que está passando aqui, ó, isso daqui é artéria. Isso daqui ó, é a artéria cerebral posterior. A herniação está vindo até aqui e ela pode comprimir essa artéria cerebral posterior ou a comunicante posterior. Então, esse paciente teve uma complicação rara da herniação, mas que pode estar presente, que é comprimir uma estrutura vascular e determinar um evento isquêmico. Herniações ucais pode dar evento isquêmico no território posterior ou até no território da artéria cerebelar superior açúcar, que passa aqui embaixo. Então, foi isso que aconteceu com esse paciente, por isso que é um caso muito didático para a gente discutir também. Além disso, a gente vê melhor aqui o componente de hemoventrículo no ventrículo lateral direito, e aí você vai descendo, ó, a gente tinha aquele componente hemático que a gente discutiu, ele está no parênquima, né? Ele está na ponte, né? E o que seria esse sangue, né? Você pode ter um componente hemático de uma lesão axonal difusa, mas quando você tem uma herniação muito súbita, aqui uma herniação, por exemplo, uncal, você pode ter a hemorragia de Duré,
que ela comprime aqui, pelo efeito de massa, né, comprime os vasos penetrantes basilar, tanto arterial ou até mesmo venoso, pode daí dar uma congestão e romper esses vasos, né? Então, por isso, você pode ter um sangramento aqui no mesencéfalo ou na ponte, é hemorragia de Duré. E nesse caso é o que a gente acha que aconteceu. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, um caso bem rico, em que a gente vê um trauma, né, com fratura, com hematoma epidural, com sinais de sangramento ativo. Além disso, tem focos de hemorragia subaracnoide, focos de lesão axonal difusa, focos de contusão, herniação subfalcina, herniação uncal. Como consequência, ele foi submetido a uma craniectomia descompressiva, mas ele teve hemorragia de Duré, que a gente viu, e teve também um infarto no território da artéria cerebral posterior. Caso muito ilustrativo para a gente ver diversas alterações relacionadas ao trauma. Lembrando, isso daqui é uma aula que faz parte do nosso curso Sobrevivendo ao Plantão no módulo Neuroradiologia. Curso que ficou bem completo, a gente se dedicou bastante a desenvolver. Se você quer aprofundar seu conhecimento, ter mais segurança, tanto na forma como solicitar um exame, como a olhar um exame sem ter o suporte de um radiologista, vale a pena. O link está na descrição do vídeo. Muito obrigado, lembra aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, toda semana tem material novo e compartilhe nosso material com seus amigos conhecidos, vamos divulgando a radiologia cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima aula.